O assunto agora no Simples Assim são os carboidratos. Claro, você já deve ter ouvido falar deles. Acho que aqui no Simples Assim já falamos algumas vezes, mas há sempre controvérsias acerca desse ingrediente, esse item que tem que constar da nossa alimentação. Aí as pessoas dizem, vamos abolir o carboidrato para quem está fazendo dieta, ou tem que reduzir a tal da dieta low carb, né? Simples Assim também já tratou disso. Enfim, carboidrato ainda gera muitas dúvidas e é um tema que tem aí as suas verdades e os seus mitos. E aí, para elucidar de vez essa questão, nada como levar o assunto para o doutor Durval Ribas Filho, que é o presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, além de ser um nutrólogo, um endocrinologista absurdamente respeitado e procurado por todos. Gratidão por estar com a gente no Simples Assim, doutor Durval, seja bem-vindo. Ok, eu que agradeço, muitíssimo obrigado pelo honroso convite de sempre estar aqui com você e com todos que nos assistem, né? E eu acho, né, Gislene, que esse assunto é muito importante, porque só para relembrar, nós precisamos dos chamados macro e micronutrientes. Macronutrientes, gorduras, proteínas e carboidratos. E micronutrientes, vitaminas e minerais. Portanto, nós precisamos sim de carboidratos. Pão, macarrão, pizza, lasanha, arroz, frutas, que tem frutose, né? E que é um carboidrato. O leite, que tem a lactose, que é um carboidrato. Então, sem dúvida alguma, nós precisamos dos carboidratos, é um dos macronutrientes que deve compor a nossa dieta no nosso dia a dia. E aí, lógico, como você mesma comentou, afinal, devemos ingerir muito, devemos ingerir pouco, não devemos ingerir, né? Eu acho que essa é a questão. Então, Gislaine, eu só vou citar aqui um estudo muito importante, que foi feito até recentemente, publicado ano retrasado, que se chama o estudo ARIC e PURE. São dois grandes estudos que mostraram uma coisa super interessante. Se você ingerir menos que 40% dos 100% dos macronutrientes que você precisa ingerir por dia, ou mais que 65% de carboidratos que você deveria ingerir dos 100% por dia, menos de 40, mais de 65, não é recomendável para a sua saúde, porque, inclusive, favorece um aumento na taxa de mortalidade. Olha que interessante. Pouco não é bom. Muito não é bom. Não é bom. Parece que, Gislaine, chega naquilo que a gente sempre comenta, de que o segredo da vida está no meio, né? Não é Exatamente, interessante? encontrar esse equilíbrio é que é o problema. Doutor Durval, É. agora, qual que seria o mais indicado, então? Muitas pessoas estão adotando, está muito na moda já há algum tempo isso, de fazer a tal da dieta low carb. A low carb é menos carboidrato e não nada de carboidrato, não é isso? Isso, boa colocação. Low carb, né? Low do inglês, pouco carboidrato. Isso é verdade. Mas não significa abolir em hipótese alguma, né? Nós temos que ingerir carboidratos. Eu acho importante essa sua colocação, porque recentemente estudos mostraram que se você ingerir muito pouco carboidrato, de alguma maneira vai faltar energia para o seu organismo. Você vai ter pouca energia. Não é por acaso que quando você tem uma atividade física, alguém diz, antes da atividade física, coma carboidrato. O carboidrato, ele é um combustível de imediato para o nosso organismo, né? Quando alguém vai para uma maratona, quando alguém vai para uma atividade física mais intensa, todo mundo diz, olha, coma um carboidrato. Então, carboidrato é energia. Ou seja, assim como também proteína, energia, assim como também as gorduras, só que o carboidrato, ele é uma energia de imediato.
E por isso que se faz necessário, sim, nós ingerirmos carboidrato. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, veja que agora a gordura tem muito mais calorias que o carboidrato. Muito mais. Aí o doutor falou algumas coisas aí que me chamaram a atenção, porque eu tinha recebido uma pergunta do Matheus sobre se ele deveria consumir carboidrato antes de ir para a academia. O doutor Durval acabou respondendo. Mas esse carboidrato está onde? Ele vai comer o quê para ele ir para a academia? Então, normalmente o pão é um carboidrato, não é mesmo? Tá. Então, o que se recomenda? Olha, dentro do possível, como um carboidrato antes e uma proteína depois. É como se eu comesse antes o carboidrato, o pão, e depois eu comesse, por exemplo, queijo. Então, não há dúvida de que nós precisamos, sim, de energia para ir para a academia, ou para ir para atividade física, ou para ir, enfim, quando nós vamos ter alguma atividade que envolva uma atividade física mais intensa. O que é importante também a gente sempre comentar, quer dizer, vamos dizer que, entre aspas, existem os carboidratos bons e os carboidratos não tão bons. Então, quando eu digo que os carboidratos complexos é que é o ideal, são aqueles que são mais integrais. Então, o que é melhor para a minha saúde? Um pão normal ou um pão integral? É o pão integral. O arroz normal ou o arroz integral? Melhor o arroz integral. Integral porque ele tem uma boa quantidade de fibras. E fibras, de certa forma, é muito bom para a nossa microbiota intestinal. E hoje nós sabemos que a microbiota intestinal Hipócrates já disse que todas as doenças começam no intestino. E microbiota intestinal significa a quantidade de bactérias, de micro-organismos que nós temos no intestino. Então, quando eu estou ingerindo um carboidrato bom, complexo, integral, pão integral, macarrão integral, frutas, verduras, legumes, as frutas, frutose, é um carboidrato, mas é de muito boa qualidade. Eu estou favorecendo para que a minha microbiota intestinal tenha as chamadas bactérias do bem, que vai nos proteger contra doenças crônico não degenerativas. Tá, agora então vamos lá. O doutor Durval falou do arroz integral. E o arroz parboilizado, ele é melhor que o integral ou é igual? Não. O integral é melhor. Tá. É mais adequado. A questão de comer um carboidrato antes da academia. E se ao invés do pão, comer uma banana? Excelente. Tem uma alta concentração de carboidrato e tem também o tal do triptofano, que é um precursor da serotonina, que faz com que você fique com prazer. Então, é excelente, sem dúvida alguma. E muito prático, né? Isso, e também tem o tal do potássio, né? Que uma vez o doutor Durval também já falou pra gente. Potássio em alta concentração. Exato. Tapioca ou pão, doutor Durval? Porque muitas mulheres, e eu aqui faço meia-culpa porque eu também já fiz isso, trocam o pão da manhã por uma tapioca. Essa é uma boa troca ou estou trocando 6 por meia dúzia? Boa colocação, é 6 por meia dúzia. Não existe, efetivamente, o índice glicêmico ser maior ou menor. É muito parecido, né? Aliás, o que é o índice glicêmico? É quando você ingere um carboidrato e esse carboidrato, ele aumenta o açúcar no seu sangue. Se ele aumentar muito, ele tem um índice glicêmico alto. Se ele aumentar pouco, o índice glicêmico baixo. Exemplo, arroz tem um índice glicêmico alto. Feijão tem um índice glicêmico baixo. Os dois juntos, intermediário. Por que eu estou falando isso? Porque um paciente que tenha pré-diabetes ou diabetes, ele tem que fazer de tudo para ingerir um carboidrato que tem um índice glicêmico baixo. Aí entra, por exemplo, os integrais. Um pão integral, né? É bem melhor. Por que às vezes se fala, batata doce, batata comum? É que os estudos mostraram que a batata doce, apesar de ser doce, ela tem um índice glicêmico menor do que a batata comum. Então, é mais recomendável, né? Não é que seja proibido esses outros alimentos,
Mas eu estou dizendo que, de forma geral, a recomendação é que faça de tudo para ingerir pelo menos 3 vezes por semana os chamados carboidratos integrais. O pão integral, o macarrão integral, o arroz integral, dentro do possível. E não é Tá. uma coisa tão difícil, não é mesmo, Gislaine? Aí aquela história também, né, doutor Duval? Eu vou comer uma fatia de pão. Se eu como uma fatia do pão branco, vamos chamar assim, é uma do integral que eu vou poder comer. Que é integral não significa que eu possa comer mais, porque as calorias são as mesmas. Não, as calorias semelhantes. O que muda é o índice glicêmico. Então, quer Tá, dizer, não há dúvida, carboidratos devemos ingerir sem dúvida alguma. Low carb significa poucos carboidratos, pouco. não Tá. significa zero, Aí uma né? última pergunta, doutor Juval. O horário que a gente ingere, por exemplo, se eu ingerir carboidratos no jantar, ele vai ter mais impacto na minha dieta, no índice glicêmico ou calórico, enfim, ou eu posso ingeri-lo em qualquer horário do dia ou à noite também não vai ter problema? Até havia essa discussão. Puxa, se eu ingerir o carboidrato à noite, vou liberar insulina, isso não seria recomendável. Olha, os estudos não tiveram essa comprovação. Não mostrou, assim como, por exemplo, quando se diz, eu vou em jejum para atividade física, eu vou ter um benefício maior. E não é o que os estudos mostram, né? Os trabalhos científicos não conseguiram mostrar efetivamente isso. Uma coisa, sim, está bem estabelecida. Primeiro, a velocidade que você ingere os alimentos. Se você ingerir muito rápido, há uma tendência efetiva a você ganhar mais peso. Tá? E segundo, se você ingerir mais alimentos de manhã, depois vai reduzindo o almoço e menos no jantar, também é benéfico na sua redução do peso corporal. Esses dois estudos mostraram, mas independentemente do tipo de macronutriente ingerido, ou seja, se é mais carboidrato, se é mais proteína, se é mais gordura. Logicamente, o que vale aí é o teor calórico global, porque quando você ingere mais de manhã, há uma tendência a você ingerir menos calorias durante o dia, porque você já começa o dia ou com mais energia ou com mais substrato energético e, consequentemente, você vai ter uma saciedade maior durante o dia. Aliás, você lembra daquele ditado, sei lá, antigo, que se fala comer de manhã igual um papa, depois no almoço igual um bispo e depois no jantar igual um padre. Eu conhecia ser um rei, um príncipe e um mendigo, mas essa do Papa e dos padres eu É não sabia. semelhante. Mas essa. E tudo isso intercalado com muito líquido, muita água, porque também faz muito bem à saúde, não é mesmo, doutor Durval? Não, com certeza. E principalmente agora que esfriou e nós esquecemos de tomar água, né, Gislaine? Às Isso vezes mesmo. passa desapercebido como se nós não estivéssemos precisando. Com sede, Então, acho isso. que é um alerta aí a quem está nos assistindo, né? Não esqueça de tomar água mesmo estando com frio, não é mesmo? Muito bom. Doutor Durval, mais uma vez, gratidão pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigado a você e muito obrigado a todos que estão aí nos assistindo. Um abraço a Muito. todos.